Ô mestre, boa noite, gente, boa noite. Vamos esperar o Bruno entrar. Começar mais uma live, um papo gostoso. Como estamos todos? Como está esta linda vida viva? Como estou com todas as energias? Vamos que vamos. Ei, Munhoz! Bruno Munhoz! Continuamos, estamos. Cadê Bruno? Te convidar aqui. Bruno. Oh, Ei, e Catiele, aí, seja bem-vinda. Olá, olá, Bruno. Como você tudo está? bem? Joia? Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem, maravilhosamente bem-vindos. Ó, até a Renata entrou na própria live, que chique. Eu entrei para poder olhar quando dá erro do som, esses negócios. Depois da última vez, né, Bruno? Você sabe que a tendência agora é oscilar cada vez mais essa internet, né? Ah, é? Detalhes, É. detalhes físicos. Sejam Ei, todos muito. Bárbara, boa noite. NS Massoterapia, não sei quem é o nome da Natasha. pessoa. Oi? Natasha. Natasha, seja bem-vinda. Ai, peraí, deixa eu tirar o não, colocar o não perturbe aqui, porque o telefone tá começando a apitar. Acho que eu tirei Então do vamos meu lá. aqui. Tirei. Eu esqueci de tirar, não pode. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui para mais um bate-papo gostoso, eu e o Bruno. Somos parceiraço aí. Bebela, boa noite. Entrou também a Maura. Hoje nós vamos falar de um assunto que anda rodando um pouco de polêmica, né? Que é o uso da quântica, do quântico, no mundo terapêutico. E como nós temos, né, um físico que se tornou terapeuta, aí nós vamos falar um pouquinho, né, desse processo. Quer começar, É. Bruno? Se presente, fale aí. É sempre, né? A gente tem que sempre apresentar, porque sempre tem carinhas novas. Eu sou Sim. Bruno Munhoz de Sá, eu trabalho com terapias holísticas, mas antes de trabalhar com terapias holísticas, eu tenho formação em física, licenciatura pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou professor de física. E dentro dessa caminhada eu acabei indo para as terapias holísticas também. Na verdade, antes de formar da faculdade, eu já tinha uma formação também como terapeuta. Então, eu sou cromoterapeuta intuitivo, que é uma linha da cromoterapia, leitura dos raios do adoecimento através dessa leitura. Sou terapeuta, trabalho com formação de profissionais na área de terapias também, de autoconhecimento e palestrante também. E dou uns biquinhos aqui no Instagram da Rê, né, quando a gente vai trocar essas Então, ideias. E sou dono da Munhoz Holismo Quântico, de formação de terapeutas também e as minhas terapias. Mas hoje eu tiro um pouco das minhas vestes de terapeuta
e volto a vestir meu jaleco de professor de física para a gente poder conversar um pouquinho sobre essas dualidades entre as visões terapêuticas e a visão da física sobre a quântica, que é o nosso novo pop. Ok, muito bem. Quando que a física começou a usar o termo quântico, quântica? O Quando termo ele começou os começou mais ou estudos? menos em 1905 pelo Paul Dirac, que foi o que a gente fala que é o pai da quântica. Porque mais ou menos essa época de 1900, 1905 foi na verdade, desde 1890 a 1905 foi uma época de bastante entendimentos. Estava vindo o eletromagnetismo ganhando força e sempre estando certinho, batendo as coisas certinhas. E foi quando o Einstein ele começa a fazer investigação sobre a natureza mais profunda da realidade, criando as leis da relatividade, né? Ou descobrindo as leis da relatividade. E um dos desdobrares da lei da relatividade, do qual ele não gostava de falar, é que ele levou a um entendimento da natureza microscópica do universo. E esse entendimento, que é um entendimento muito incerto, e Einstein ele era muito certinho, muito organizado, é que leva, através do Paul Dirac, o surgimento daquilo que a gente chama de mecânica quântica, ou física quântica, né? E a partir desse desdobramento, então foi a partir da relatividade geral, consequências da relatividade geral, é que surge um ramo relativamente estatístico ou incerto dessa mecânica que dá o nome de quantum por conta desses pacotinhos que estavam sendo observados de energia. E o Einstein, ele era meio bitolado com a questão de que as coisas tinham que ter um contínuo, que o universo não tinha saltos, que Deus não jogava dados, que essa frase, na verdade, Deus joga dados, foi em resposta aos primeiros postulados dentro da quântica. E ele era muito fechado com relação a esse ponto, ao tal ponto de ter feito esse comentário. Mas o trabalho principal dele, que é a relatividade, deu origem à quântica. Então, todo esse universo quântico, se a gente pode ter um avô, esse avô é o Einstein. Ele foi aquele, como fala assim, meio a contragosto, né? Ele criou essa, Totalmente a contragosto. Totalmente a contragosto. aquela descendência que ele não agradou muito dela. É, tipo, não, não, sai daqui. É como se a quântica para o Einstein, né, e para todos aqueles que seguiam a linha dele, porque quando a gente adquire um certo sucesso, você tem os seguidores, e os seguidores, por mais que eles sejam inteligentes, né, eles podem fechar a visão naquele panorama e não abrir. E aí você tem as pessoas que tentaram derrubar ferrenhamente os postulados quânticos no início, em detrimento às leis de Einstein. E as duas coexistem muito bem hoje, cada vez mais reforçando isso, apesar de ainda não conseguirem fazer essa união uma com a outra. Entendi. Talvez por aí já comece a briga, então, né? Até em relação ao muitos físicos não aceitarem, né? Que nós terapeutas utilizamos o nome. Ah, você sabe que, Internamente já há um conflito. até dentro da história da física, sempre tem algumas matérias que são adotadas pelo público geral e terapeutas, porque o terapeuta sempre existiu, só mudou, só vai mudando de nome, que foi assim os pops. Então teve a época da força
da força térmica. Então era tudo térmico, tudo com calor, passeava calor para cá, é fluido térmico e tudo. Então houve essa época da utilização do uso da termodinâmica dentro da Uhum, parte das terapias, né, do entendimento espiritual utilizando termodinâmica. No final do século retrasado, né? Não do século passado, porque esse século passado foi 900 e pouco, né? A gente nem pode falar século passado, fala de 800. Mas no final do século retrasado, você tem você tem todo aquele movimento espiritualista, né, do início do espiritismo, que aí você tem o Mesmer, John Mesmer, você tem o Allan Kardec, você tem todo esse povo trabalhando com o entendimento da espiritualidade, só que você tinha o desenvolvimento de James Clerk Maxwell, que era do eletromagnetismo. O eletromagnetismo, ele acabou de juntar tudinho no mesmo conjunto de fórmula. Aí chega o povo, por exemplo, o Mesmer, né, e fala assim: não, a gente opera utilizando da bioenergia animal. Aí pronto, aí de novo você tem agora o conjunto do eletromagnetismo voltado de novo às terapias. Então sempre há algo dentro da física que, obviamente, tem toda uma explicação por conta disso, mas para nós, e agora eu estou falando na visão física, é sempre apropriado para dentro da área espiritual. Hoje, o novo pop, como eu falei, e brinquei até, foi a questão da quântica. uhum. Não é tão novo assim, não, porque desde os Vedas e antes disso já se falava de uma forma alegórica o que a gente hoje fala com fórmula. É interessante a gente parar para poder pensar nisso, né? Em dois, foi 2017? 2016? Não, 2017. E agora? 2016, eu fiz o curso de magnetismo, né? Que é exatamente a questão do magnetismo humano. E todos nós temos, né, essa energia circulando na gente. Só que nem todos nós desenvolvemos ela. Nem todos nós paramos. Ui, calma, pretinha. Quase minha pretinha derruba tudo aqui. Ela deu um pulo só aqui em cima. E nem todos nós trabalhamos essa questão, né? E já vem, como se diz assim, esse uso das palavras, né? Às vezes não tão adequadamente, outras vezes adequadamente, mas sempre teve essa apropriação, né? E, ô Bruno, Hum, pensando. Deixa eu fechar o negócio aqui, senão minha pretinha vai fazer mal bagunça. Pensando dentro, né, dessa história, desse processo, dessa utilização, quando nós paramos para poder pensar em nós terapeutas, tanto eu quanto você, nós tivemos formações diferentes, como fala assim, falo de técnicas diferentes, em momentos diferentes, em um determinado momento, alguém está começando a aparecer na live. Em um determinado momento, nós começamos a usar, né, o termo quântico. Para mim, foi bem pela abrangência. Como que foi para você começar? O que que te tocou para você começar a usar o termo quântico? olha, Antes de você responder, hum, só dá um oi aqui para quem chegou. assim, oi, Vivinho, Regis, Mames, Maria Oscarina, Maria Inês, sejam todos bem-vindos. bom, como eu comecei a brincar com, como eu comecei a brincar no início da live, o termo quântico é o novo pop, né? Uhum, Se a gente parar para pensar, por que que eu em específico comecei a usar o termo quântico? O meu nome da minha empresa era Cromoterapia Intuitiva, eu mudei para holismo quântico. Primeiro que a palavra holismo, ou holístico, ela não é esotérica.
Apesar da gente colocar muito terapias holísticas, cenário holístico e tudo isso falando em terapia, mas a palavra holística ela não é de origem terapêutica. Ela Uhum. simplesmente é o holos, né, que é o entendimento por completo. Ela é de Ela já é origem uma grega, palavra né? bastante antiga, ela é grega, e a gente só se apropriou dela em termos terapêuticos, mas se a gente pegar um modelo anterior ao Fordismo, todo operário dentro da linha de produção, dentro da produção de um carro, ele era um operário com conhecimento holístico, porque ele tinha o conhecimento de todo o processo Do e processo. poderia fazer qualquer parte do processo ali. Então, essa palavra holístico ela não é esotérica. Da mesma maneira que o termo quântico ele se refere a algo que é bastante abrangente, no sentido de ser uma matéria com a potencialidade de se tornar qualquer coisa. Assim, eu absorvo o termo quântico na maior cara de pau dentro do entendimento Você não passou esotérico, peroba hoje? dentro do Você passou. entendimento não esotérico, porque ele, na verdade, ele fala a mesma coisa. Você tem um campo de conhecimento que abrange tudo em sua potencialidade. E aí isso pode ser utilizado, esse termo pode ser utilizado dentro das terapias, quanto fora das terapias também. Então é por isso que eu comecei a utilizar o termo quântico, porque realmente é o que a gente acaba desejando fazer, que é o conhecimento completo e saber todas as coisas em sua potencialidade do que pode vir a brotar dali. Uhum. Você pegar uma semente e conseguir ver todas as ramificações possíveis que aquela semente pode vir a brotar. E é interessante quando a gente para poder pensar, né, que o estudo da mecânica ou física quântica começou por causa da questão da energia, da frequência, né, dessa questão, como se diz assim, elétrica do que nós somos. E, e dentro desse pensamento, né, holístico e tudo, quando a gente pensa no todo, principalmente o que que acontece? Nós fazemos essa conexão, principalmente nós terapeutas, é através do quê? Do acesso do campo que nós temos, né? O meu campo, acesso ao seu campo. E como que isso ocorre? Isso ocorre da maneira mais sutil e no que? Exatamente nessa questão, né, da energia, como fala assim, do que é que eu emano em volta de mim, de qual que é a vibração que está em volta de mim. Eu, pelo menos, quando eu comecei a usar, sempre me vinha, né, Renata, para começar a usar e tudo, mas eu sempre ficava assim, aquela coisa e tudo. Até que um dia veio um puxão de orelha. Você não vai usar, não? Tu, né? Como diz a Ana, três tapas na cara. Ah, tá, não, tudo bem. A gente já brincou aqui uma vez, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo e quem quer manter o emprego. Como a gente quer manter o emprego, a gente ouve, né? A gente começa. E eu tenho percebido o quanto, pelo menos assim, quanto mais, igual às vezes você me socorre muito nessa questão, né, da mediunidade e tudo, de estar em sintonia, da abertura e tudo. E eu percebo que quanto mais a gente tá nessa frequência, mais o acesso, como se diz assim, quanto mais eu dou permissão para os nossos guias, quanto mais eu dou permissão, né, para os nossos mentores atuarem junto com a gente, mais em sintonia a gente entra nesse processo de trabalho e mais forte a gente recebe toda essa frequência. Tem alguém fazendo muita bagunça aqui do lado. Ô, minha princesa, fala um pouquinho, Bruno. O, o interessante é que, por exemplo, se utiliza muito o termo frequência dentro das terapias. Hoje também é um termo muito corriqueiro.
né? Frequência, vibração. Mas dentro da física, a gente demorou um tempinho para poder fazer essas associações, porque a gente tinha a luz, e a luz ela tinha essa característica de ser partícula e onda. Depois de um bom tempo é que conseguiu juntar esses dois conceitos de partícula e onda e entender que ora ela pode ser partícula, ora ela pode ser onda, e foi onde começou uma das experiências que é muito comentada dentro do nosso meio terapêutico. Eu vou ficar oscilando entre a física e a Azul. terapia, que foi a experiência do dupla fenda, que Hum, a luz ela passa por um orifício, né? Você tem uma fenda, só que aí você tem uma que tem duas fendas. Você tem uma fenda aqui e uma fenda aqui. E ela escolhe como é que ela se vai comportar, que é o que a gente chama de estranheza quântica, que é quando a gente tem esses comportamentos que não são conceituais, ou então eles não são descritos pelo que a gente conhece como física clássica, não tem um parâmetro para explicar isso, porque se eu olho de um jeito, ela tem uma formação, se eu olho de outro, ela tem uma outra formação, se eu interpreto ela como onda, ela me traz uma informação, e se eu interpreto ela como partícula, ela me traz uma informação distinta, e é a mesma luz que foi emitida. E depois você tem esse próprio mecanismo utilizando da matéria, que a matéria se descobre também com a natureza dual, né, que ela é onda e partícula, e daí utilizado muito dentro das terapias a questão da terapia vibracional. Tá travado, Rê? uai, eu tô escutando normal. Aqui pra mim não travou, não. Nem para mim travou. Acho que deu uma flutuada na sua internet, querida. Mas não se preocupe, vai ficar gravado. Esse Com trechinho você pode certeza. separar lá e pegar. E aí você tem essa questão de descobrir que a natureza das coisas, a natureza do estado físico, ele também é vibracional. Ele também tem uma vibração agregada a ela. Que aí você tem aquilo que a gente chama de função de onda. Quem fala muito sobre função de onda é o professor Hélio Couto, né? Que Muito boa. estudou bastante sobre esse tema. Ele não tem formação em física, mas ninguém precisa ter formação em física para poder entender de física, é só você pegar um livro, assim, física mesmo, não dentro da parte espiritual, pega o livro e vai ler. Você pode todo mundo ter uma interpretação e entendimento sobre isso, não tem problema nenhum. Ele fez lá o entendimento e viu que a gente tem a função de onda, e a função de onda é nosso RG, e esse RG ele funciona para a gente como passaporte. Então, ora ele nos dá um carimbo de onda, ora nos dá um carimbo de partícula. Então, nós temos essa característica. Então, tudo que afeta uma onda nos afeta, enquanto seres materiais. Tudo que afeta a partícula nos afeta. Daí que, ultimamente, as terapias elas têm chamado de terapias vibracionais, né? Não estão utilizando o termo holístico, porque o termo holístico ele acabou ficando um termo muito esotérico, muito mirabolante. Então, hoje as terapias elas tendem a discernir um pouquinho, falando ou chamando de terapias vibracionais ou terapias integrativas. E é nesse sentido que a gente tem a questão da terapia funcionar, porque ela faz essa ressonância com o campo. E aí ela pode, através dessa ressonância, fazer as coisas funcionarem enquanto nós, seres materiais. Sim. Quem tiver interesse, gente, no YouTube tem várias palestras do professor Hélio Couto disponíveis e é muito interessante a abordagem que ele traz para gente. A forma como que ele conduz é muito simples, né? Eu, pelo menos, que não entendia
bolufas de nada. Na época de escola eu tinha muita dificuldade com física. Para mim ajudou muito. Então, assim, dou a dicas. Vai lá, né? Quem tiver interesse em aprofundar, conhecer um pouquinho, vai ver as palestras do professor Hélio Couto. E aí acompanha as minhas palestras e as palestras do Bruno também. Vocês também podem procurar o Amit Goswami, que ele tem também o movimento do ativista quântico. O Amit Goswami, ele é um físico também, só que ele é Uhum, indiano, e ele seguiu por esse ponto também. eu Foram não vários. conheço, não. O Amit Goswami, tem o É. Amit Goswami e tem o Kafka também, que escreveu o tal da física. Uhum. Então, por quê? Por que está tendo esse movimento indo da física para a espiritualidade? Porque nós, enquanto físicos, que vamos investigando a natureza última da matéria, a gente começa a encontrar umas estranhezas. A primeira estranheza que a gente teve foi esse comportamento antropomórfico da luz, do qual um observador ele determina, através da sua observação, como é que a luz vai comportar. Então, feito a engenharia reversa, viu que a luz não comportaria de maneira diferente se não houvesse um observador. Ou seja, a existência de algo observando, de uma consciência, gerou um efeito físico. Então, se há uma necessidade de uma consciência que é o observador, e essa consciência interfere no experimento somente por estar ali observando, você já começa a parar e pensar. Isso enquanto aqueles que têm uma mente mais aberta para o processo, que talvez esse processo ele só exista enquanto há consciência. E a consciência é algo não material, é algo de origem extramaterial, é algo de origem transcendente, né, que transcende a realidade. E isso já provoca uma mexida dentro desses campos. E tem outras experiências estranhas, por exemplo, o gato de Schrödinger, que em uma hora ele estaria morto se deixasse dentro da caixa com a amostra radioativa. Só que ele pergunta o que acontece com o gato em meia hora. Ele está vivo? Ele está morto? Ele está em estado de sobreposição vivo-morto? Né? E a gente só vai descobrir o que está acontecendo se abrir a caixa. Uhum. Que é essa questão da estranheza e da influência do observador. O observador, o observador na quântica, e aí falando com toda a propriedade que eu ainda tenho, ele é o ponto mais importante dentro da quântica. Ele é o ponto mais importante, porque toda a medição, a mensuração que tem a visão consciente e observável, ela faz interferências na estrutura de todo o experimento. Então, o experimento ele pode funcionar de uma forma linda e maravilhosa dentro das simulações computacionais. Mas na hora que coloca para agir e que um observador vai lá e faz a medição, aquilo ali pode ter resultados completamente inesperados. É o convite que a gente faz nas terapias, né, Bruno? Quando a pessoa apresenta para a gente com um trauma, ou até mesmo situações assim mal resolvidas, ou que desencadeia, né, N coisas, ela ir para aquele momento como observadora, né? A pessoa olhar aquela situação e começar a ver um jeito diferente. Eu tenho uma cliente que a primeira vez que ela consultou comigo, ela virou para mim e falou assim: "Mas eu quero esquecer tudo aquilo que eu vivi". Eu virei para ela e falei assim: "Eu tô assim, esquecer você não consegue esquecer não.
você consegue que aquilo não tenha tanta importância e você consegue visualizar de uma forma diferente. Porque retirar também aquela experiência é o mesmo que eu virar e falar assim: esse pedaço do meu passado não existe. Ok, nessa linha do tempo. A gen- a gente ainda não tem o poder lá dos Vingadores, né? Que vai e volta no tempo, muda, né? Faz isso, arruma aquilo outro e tudo. Inclusive vão pro mundo quântico, né? Eles vão para o mundo quântico justamente porque dentro dos postulados quânticos o tempo ele deixa de ter uma importância assim solidificadora dentro da realidade quântica. Então você tem processos indo e voltando no tempo, coisa que pela relatividade geral e também a restrita, você só alcançaria com altas velocidades. Então, para você viajar futuro, como é que você faria? Você ia com velocidades próximas à da luz. Como é que você voltaria para o passado? Você teria que transcender a velocidade da luz, aí você estaria voltando para o passado, se fosse uma partícula material. E no reino quântico não tem isso, porque a noção de partícula se perde, a noção de distância se perde. Então, um evento que seria irreversível, por exemplo, o que a gente chama de evento irreversível, aquele que a gente tem um alto grau de entropia. O que é entropia? Lembrando aulas de química e de física, seria a desorganização da energia. Então, é pegar um café, deixar em cima da mesa e ele esfriar. Isso seria a entropia agindo sobre o café. O café não reesquenta naturalmente no nosso mundo macroscópio. Se a gente tivesse um café quântico, né? Não que eu estou falando de nenhum café específico escrito quântico, não, porque todo de cafeteria chamado café quântico. Mas se a gente tivesse um café quântico, ele poderia esquentar, ele poderia esfriar, ele poderia existir entre o esfriar e o esquentar. Ou então ele poderia sempre manter quente, né? Sem esfriar. Ô, Júnior, é justamente esse que é o conceito de entropia, esse travar a cabeça é que dá a entropia. O que é entropia? Vamos aproveitar que o Júnior aqui trouxe isso. Entropia significa desorganização. Mas o que significa desorganização? Significa usar todos os possíveis modos de colocar alguma coisa em algum lugar. Existem, se a gente pegar uma prateleira que tem 100 lugares para poder colocar isso, somente um dos lugares seria a nossa organização, quer dizer, as coisas todas bonitinhas. Os outros 99 seriam outras possibilidades que não fossem bonitinhas, organizadas, que a gente pudesse ver. Isso que é entropia, né? O universo, a gente segue para um grau maior desses estados todinhos. E para o quântico não tem problema nenhum, porque o quântico você tem está organizado, está desorganizado e não está nada disso. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo, porque você tem a questão da sobreposição das situações, que é o que a gente chama de incerteza de princípio da incerteza de Heisenberg, que é que você pode ter qualquer estado possível desde que obedeça a um certo parâmetro. E aí aqui fala, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser nada disso, ou pode ser tudo isso. Ou pode ser tudo ao mesmo tempo. Pode ser tudo ao mesmo tempo e nada ao mesmo tempo. Uhum. Por isso que hoje tá, né, em todos os estudos a gente vê bem essa questão de se falar, né, que a gente não deve ficar preso ao passado, mas também a gente não deve ficar preso ao futuro. A gente está no agora. Eu posso ir visualizar o futuro, mas eu volto para aqui. Eu posso ir visualizar o passado e eu volto para o aqui. Que é onde que às vezes causa muito distúrbios, né? Dissonâncias. Porque muitas pessoas ou vivem demais no futuro ou outras vivem demais no passado. Aí aquela energia que ela deveria estar canalizando para o agora,
entra, como fala assim, nessa confusão toda, porque ela está desgastando para lá, ou, ou para o futuro, ou para o passado, né? Aí fica essa dissonância. Não, Exatamente, exatamente. É, e aí você não tem nada, porque se você vive demais no passado, você não aproveita nada no tempo de agora, gerando até mesmo um adoecimento que pode literalmente mandar para o passado, que é o nome do alemão, Alzheimer, Alzheimer. que é uma degeneração do campo nervoso que faz a pessoa voltar no tempo. Ela começa a esquecer do presente e reforçar os períodos do passado. E você tem a questão do futuro, né? Que a pessoa vive na angústia, a angústia do eterno via ação. Então ela está num campo de potencial o tempo todo e nunca transforma esse potencial em nada. É como se eu tivesse uma pilha carregada o tempo todo e que eu nunca coloquei ela para gastar. Adianta alguma coisa? Peso de papel, né? Peso de papel. Aí você fala de realidades paralelas. O que são realidades paralelas? São todas as possibilidades possíveis de que aquele evento possa acontecer. Então, quando uma, a gente tem esse cubinho aqui. Então, existem N formas desse cubinho ser organizado. Então, existe uma forma que é assim e outra assim. Então, quando eu pego e observo esse cubinho, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando todas as realidades possíveis desse cubinho e convergindo numa só realidade, que a gente chama de colapsar a função de onda. Isso é a mesma coisa de eu pegar todos os meus brinquedos espalhados e juntar todos numa caixa, do qual, no momento em que eu junto, eu só tenho um brinquedo ali. Então, quando a Uhum. gente fala de colapsar a função de onda dentro da física, é você pegar todas as formas possíveis que a madeirinha que compõe esse cubinho possa ser rearranjado. E eu só posso usar dessa daqui. Então, quando eu tenho esse cubinho, que não é um cubinho, é um prisma, né? É, na minha mão da cor azul, é porque essa é a forma mais estável para todas as outras possíveis do qual essa madeira poderia ser arranjada. E a gente tem a mesma coisa no campo das terapêuticas. Qual que é a questão da terapêutica? Eu tenho um estado interno, todos os meus estados possíveis, de alegria, de tristeza, de todos os pensamentos possíveis, que acabam convergindo para um estado que é o mais estável, que pode gerar em mim uma manifestação, tal qual o meu prisma, só que por exemplo, de um adoecimento. Então eu teria todos os meus estados possíveis dentro de uma realidade interna que, por eu ter essa realidade mais estável, ele converge, por exemplo, com adoecimento. Eu estou dando um exemplo do adoecimento só para ser bastante dramático, tá? Não precisa ser somente adoecimento. Mas a gente tem que entender que todas as palavras têm por natureza a neutralidade. Então, quando eu falo assim, estado mais estável. Aí quem é otimista sempre fala de alguma coisa otimista, né? A gente sempre espera algo A otimista. xícara tá Mas cheia. a A xícara está xícara tá cheia. meio cheia. A xícara está meio cheia e o pessimista fala que a xícara está meio vazia. E eu, como físico, falo que a xícara está pela metade. É interessante você falar essa questão das possibilidades, né? Porque tem muita gente que traz aquela questão assim: ah, mas o meu destino era esse, eu tenho que cumprir isso, esse é meu karma, isso é aquilo outro, e eu tenho que manter ali. E aquilo que você comentou no início, né, que fecha só em uma possibilidade, não expande essa visão para poder visualizar, para poder abrir, né?
E eu não lembro se foi do Hélio Couto ou se foi do Alcides Melhado Filho, que eu vi uma palestra deles falando a respeito do, como fala assim, é igual, por exemplo, eu e você, a gente trabalha com, você trabalha com as runas e eu com as cartas terapêuticas. Quando a gente pega quando eu pego um baralho ali, né, quando eu pego o oráculo ali, existe mil possibilidades, né? 78, 56, 34, vai depender de cada oráculo. E cada um deles pode trazer caminhos diferentes, né? Né? A gente tem ali todas essas possibilidades, mas a gente vai tirar uma. Aí a pessoa ainda perguntou: ah, mas isso é certo? É o que realmente vai acontecer? Não, essa é a energia que está trazendo o recado. Mas se você tiver ação, você pode mudar aquilo, né? Não quer dizer que está determinado que realmente vai ser daquela forma. Eu não sei se foi no seu curso de metafísica, ou foi numa palestra, não lembro, falando a respeito que às vezes a gente pode vir com um plano de, como fala assim, quebrar o braço, ficar sem o braço e tudo. Mas dependendo do que eu desenvolver no meu plano reencarnatório, aqui na Terra, de como que eu fluir, eu vou machucar só a pontinha do dedo, vou ter só como se diz assim, quando a gente arranca aquela capa do dedão do pé, né? Se for dar o surgimento, né? Aí sai a tampa É, do pé. que Você sai a tampa provavelmente do. ouviu isso em palestra, também ouviu isso no curso de Metafísica Essencial dos Chakras, porque eu cito esses pontos também. É, Porque é justamente isso. Qual que é o ponto mais estável? A gente, já migrando do físico para o espiritualista. Qual que é o ponto mais estável para a gente vir a essa realidade? O ponto mais estável é a manifestação daquilo que a gente dá o nome de karma. Que karma é uma palavra positiva, é uma palavra neutra, significa consequência, tá? Nós temos atribuindo algumas palavras o significado positivo e negativo, mas karma é sempre neutro. E daí você tem que, como um estado mais estável, para você ter essa conjuntura do seu corpo, aquele karma é o que gera, traz as consequências para a sua existência. Só que como a gente tem a possibilidade tanto de colapsar de um jeito, ou como colapsar de outro jeito, ou seja, seguir um caminho ou voltar por aquele caminho para seguir outro caminho, nosso karma ele não é fixo, inexorável, imutável. Porque se fosse, não adiantava nada você escrever cartinha para o conselho kármico, tá? Não ia adiantar. Se você acredita que o karma é inexorável e imexível, não escreva cartinha para o conselho kármico. Ele vai cair na caixa do Papai Noel e vai achar que é spam e vai queimar, tá? Para poder. Então, se você tem na sua função de onda que vai descrever o seu corpo físico tal qual ele é dessa realidade, está lá escrito problema cardíaco. Na função de onda de sei lá quantas milhões de linhas para escrever ela. Contudo, o seu caminhar dentro dessa realidade, crie parte dessa função de onda que geraria esse problema cardíaco. E aí, em vez de ter uma situação de infarto, tem só um sopro, que dá para conviver tranquilamente o resto da existência. Então, isso vocês não precisam acreditar em mim. Tem milhões de literaturas espíritas que explicam esse ponto. Se você não quer literatura espírita, tudo bem, vai procurar na literatura védica. Tá lá nos Vedas também a mesma coisa. E se você não quiser procurar literatura védica, vai assistir Jornada nas Estrelas, a parte em que tem materialização de um objeto de um canto e rematerialização do outro. Tá? O vai assistir princípio Os Vingadores.
eu não sou eu não sou tão chegado assim na Marvel, não. Eu gosto mais da DC. Mas vai assistir os Vingadores, tá? Não, Não, eu melhor, falo por... espera para assistir Flashpoint, que aí o Flash ele vai explicar melhor essa questão das linhas paralelas e alteração do fluxo do tempo. tem um seriado do Flash acho que é na Netflix, O Flash é danado que para corromper linha temporal. não, e lá ele fala claramente de várias questões, como fala assim, que já foi até uma live nossa, né, dessas múltiplas vidas, né, dessa questão dessa manifestação e aquilo que você trouxe na anterior, né? Pode ser que uma dessas projeções nossa viva a experiência que você já não precisa viver mais. Exatamente. Então, vamos pegar esse ponto do que a gente viu da live passada e vamos trazer para cá. Eu estava falando sobre todas as possibilidades que uma partícula tem de manifestar e que é aquela que a gente observa, a gente faz com que essas possibilidades converjam para um, que é o que a gente chama de colapsar a função de onda. Função de onda é só lembrar que é o RG da partícula. Depois digita no Google função de onda, vocês vão ver o tamanho do RG, né? O átomo de hidrogênio com uma partícula só, vocês vão ver o tamanho do RG dele. Imagine para a gente, que tem mais de 1 mol. E aí vocês imaginam o seguinte, se nós temos isso por uma partícula e pensando em múltiplas realidades, então você está nessa realidade sendo a mais estável possível e todas as outras realidades elas convergem para cá para que você seja um ser pleno. Obviamente, se a gente olhar na live passada, eu expliquei que cada múltiplo seu, ele vai estar vivendo vidas diferentes, com processos diferentes. Aquele que for o mais estável, que não precisa ser você que está assistindo a live, é o que vai permanecer aqui continuando o processo de existência. Então, se você não está fazendo a sua lição de casa, não está procurando Começa. o seu desenvolvimento, você não vai ser a versão mais estável. Você vai contribuir para que essa versão receba toda essa sabedoria. E sendo muito sincero, para o conjunto da multiuniversalidade, para o cosmos e tudo mais, é maravilhoso. Para nosso ego, não. Mas para o cosmos é maravilhoso. Tá? Ah, e nesse processo é o que dá a oportunidade de, às vezes, a gente conseguir chegar, como fala assim, ao ponto em que o que a gente precisa modificar, às vezes um comportamento, um pensamento, uma ação, modificar uma visão, como fala assim, de um trauma do passado e tudo. E são essas possibilidades que traz para a gente a oportunidade da cura, né? De mudar da autocura. Eu vou olhar para aquela, como fala assim, eu vou olhar para aquela partícula de onda, para aquele momento, eu vou olhar aquilo dali e eu não vou modificar ele. Ele vai continuar sendo a partícula de onda, mas eu vou modificar o quê? A partir do momento que eu olho para ele, que eu vejo de uma forma diferente, eu vou modificar a forma como que ele ressoa do outro lado. Pensando até, né, no experimento da dupla fenda, né? Quando a gente para olhar, que a gente para ver, que a gente dá uma atenção, não com revolta e com indignação, né? Porque é o que a gente vê muito, né, dentro desse processo terapêutico nosso, né? Muita revolta das pessoas por ter acontecido isso, por estar sentindo aquilo outro, e por isso, e por aí vai, né? Exatamente, exatamente. E a gente entende, olhando no panorama físico, que todos os estados são possíveis. A gente vai, o que separa cada estado seria a frequência fundamental deles. Então você imagina que você é que em termos assim físicos,
A gente vai do mais baixo estado até o mais alto estado, digamos assim, ódio, rancor, só aquelas coisas bonitas. Ódio, rancor, mágoa, desejo de vingança, coisas lindas. Até estados Maravilhoso. sublimes. E tudo, eles estão um sobreposto ao outro, separados somente de uma frequência de vibração. Então, nós estamos com a possibilidade de ir e vir desses estados somente com essa frequência de vibração. E o que seria isso? Seria você ter uma casa geminada, do qual a parede de separação entre as casas seria da espessura de uma folha de papel. E aí nada que seja de uma residência passa para o outro porque não tem conexão. É aquilo que define o nome da quântica, que é o quantum, que é o pacotinho de energia. Então, se não tem um pacotinho de energia necessário para estar ali, ele não está ali. É igual você tentar pegar um ônibus e não ter o dinheiro total para poder passar a roleta, né? Você não passa a roleta. Você precisa daquela quantidade exata para passar. Ah, eu tenho a mais. Você recebe o troco. Uhum. Mas você ainda assim precisa de uma quantidade exata para poder passar. O meio quântico é isso. Você tem os pacotinhos. A gente pode dar chamar um pacotinho de informação, pacotinho de energia, pacotinho de vibração. Mas você tem aquele pacotinho certinho. E sem esses pacotinhos, você não consegue sair de um estado para ir para outro estado, porque o outro estado ele vai ter uma energia necessária. E se você não recebe aquele pacotinho de alguma maneira, você não passa para o outro. Mesmo que a casa seja geminada e a parede de separação seja da grossura da folha de papel, se você não tem o pacotinho, você não passa. Então nós vibramos em todos os estados possíveis, dos mais baixos até os mais sublimes. Se a gente não tem os pacotinhos para poder estar nesses estados, a gente não vai para esses estados, mesmo que eles estejam vibrando todos ao mesmo tempo dentro da gente. E É isso é legal. como Pode a falar. gente pode pensar que é como se fosse receptores, né, que nós temos em nós. Eles estão ali. Agora, se eu, o interruptor de luz, né, se eu acendi ele ou não para poder receber, é outra questão. Todos esses sentimentos, todas essas emoções, elas vibram em torno da gente, tanto as positivas quanto as não negativas, né? Nessa dualidade, ok, positivo e negativo, né? Então, as duas, todos estão aqui ao redor, mas eu vou acessar só se eu realmente ir lá e apertar o interruptor. Seja ele, né, através de uma situação que gere raiva, gere alguma coisa, eu vou lá e clique. Seja ele, como fala assim, pela transformação, pela mudança do dia a dia, como diz você, né? Se eu fizer o meu dever de casa direitinho, se eu, né, fizer minha tarefa direitinho e tudo. Algumas vezes a gente precisa ir lá e apertar o botãozinho ainda para acender, porque precisa da nossa ação, não é só ouvir, né? Outras vezes não, outras vezes pode ser que ela venha e acende. Vai depender muito desse processo, essa mudança, essa Exatamente. abertura. Exatamente. Por isso que tem todos esses conceitos utilizados amplamente dentro das terapias, de falar assim que todas a cura está dentro de você, você só tem que acessar esse campo de cura. Fala que da prosperidade quântica, né, que você ativa um campo de vibração para receber aquilo. Mas se a gente parar e olhar somente a forma conceitual, que é essa questão do pacotinho, todas essas falas que é utilizado tanto da quântica não, das terapias, quanto dos coaches quânticos, é tudo simplesmente essa questão de absorver o pacotinho e emitir o pacotinho para que a gente possa transitar direitinho dentro dessas frequências, dessas possibilidades.
E aí, com esse pacotinho, a gente poder escolher qual realidade nós vamos colapsar e se nós desejamos retirar a que a gente está vivendo. Mas a gente tem que entender que o principal dentro da teoria quântica, seja mecânica quântica, seja elerodinâmica quântica, seja cromodinâmica quântica, é que quem interfere e que gera a possibilidade de entendimento da realidade é o observador. Por mais que tenha avançado em todas as áreas da mecânica quântica, eletrodinâmica quântica, cromodinâmica quântica, óptica dinâmica quântica, tudo que tem quântico, teoria de campos, teoria das N-planas, teoria do tudo, teoria das 11 dimensões, tudo tem o observador. Ou seja, no fim das contas, se a gente entender que há uma consciência e é através do exercício da manifestação dessa consciência, ela gera e modifica as ações na realidade, nós já entendemos todas as terapias possíveis. Todas mesmo. A síntese de todas as terapias. Minto. A síntese de todas as escrituras e de todas as terapias está descrita nesse postulado, desse entendimento quântico. Por isso que muitos físicos têm debandado da fileira científica, porque chega nesse ponto e talvez a própria interpretação interna entre em conflito e aí ele acaba saindo ou mudando para um panorama que envolve tanto a espiritualidade quanto os conceitos científicos. Eu esqueci agora qual que é o nome do físico, aquele que tem até um filme da história dele, que ele é. Stephen Hawkins. Oi? Stephen Hawkins? Isso. Que no... ele começa defendendo uma teoria, aí no final do filme, aí vai e fala, né, que ele já não. Ele mesmo já não acredita naquela teoria que ele defendeu no início da carreira dele, essa mudança, né? Porque ele começou a ver outras perspectivas, começou a ver com outro olhar. E é esse Exatamente. o ver com outro olhar, né, que de observador, que faz com que tudo muda, que a gente perceba de uma maneira diferente. Exatamente, exatamente. Então essa é que seria a fundamentação de toda o conceito do que a gente chama de física quântica. Agora, como levar o estado da consciência, o entendimento da consciência em termos numéricos? Esse que, de forma bastante interna, todo físico tende a ter para poder ter o que a gente chama de teoria do tudo, que não foi descoberto até agora. Então, enquanto não levar ao fenômeno da consciência, ou seja, o observador primário, aquele que gera todo o colapso das funções ou descolapso das funções de onda, ou todas as outras estranhezas e manifestações, a física ela só vai melhorar smartphone e outras coisas assim, divertidas, mas não vai conseguir ter o salto necessário que ela precisa para agora. Da mesma Uhum. maneira, E é interessante. da mesma maneira as terapias não vão conseguir falar com a física por conta da linguagem. E a física ela conversa na linguagem matemática e as terapias na linguagem do coração. A linguagem do coração. E é interessante isso, né? Falar com a linguagem da matemática e a linguagem do coração, né? A linguagem da lógica e a linguagem do coração. É, por exemplo, eu durante um período eu tinha mania de acumular cursos, mania de acumular certificados, né? Ah, eu vou fazer isso, né? Ou então comprava aquelas, né, que você pode ficar vendo depois, vendo depois. Salvava palestras, né?
satsang, salvava isso, aquilo, outro e tudo. Eu via todos, né? Passava por todos, não tive excelentes aprendizados em todos, mas para poder virar e falar assim, se todos têm, como fala assim, um efeito, né, dentro do meu processo e tudo, não, são alguns. Por quê? Aqueles que tocam o coração. Às vezes uma simples palavra em um abre e expande tudo, que você pode até buscar e voltar nos outros, né? Mas assim, às vezes um vem e fala assim, aí você fala assim, nossa, é isso. E vai entender, às vezes você ouviu a mesma coisa 100 vezes e na... Como que fica 101 vezes? E hoje na 71ª? Centésima primeira vez. Isso, na 101ª vez é que faz o sentido, não o sentido pela razão, mas sim o sentido para o coração. O sentido da alma, né? Que é ali que toca, né? Que faz, reverbera, que vibra, que Isso, e faz esse que é o quantum desse entendimento. de toda essa transformação, de toda essa mudança, né? É o que a gente traz de, como fala assim, de toda essa leveza das terapias. Exatamente, né? Que perceba, né? Porque às vezes na razão a gente fica formulando demais as coisas, em vez da gente abraçar uma possibilidade, a gente abraça 10 possibilidades, fica preso nas 10 e não consegue sentir, não consegue parar nada. Eu lembro muito do Saulo falar que não existe escolhas, né? E no início eu ficava tentando raciocinar. Como assim que não existe na escolha? Tudo na vida é escolha. Eu escolho fazer isso, eu escolho fazer aquilo outro. Eu escolho esse caminho, eu escolho aquele outro caminho, né? Eu escolho fazer uma live com o Bruno uma vez por mês ou não fazer a live uma vez por mês com o Bruno. Aí começou, como fala assim, dentro desse processo, eu comecei a refletir e sentir de forma, como fala assim, a sentir realmente o que é aquilo. E eu comecei a perceber que o não existir escolhas é porque existem todas essas possibilidades, mas só uma delas que vão ressoar com a gente. Só uma delas que vão estar em sintonia com a gente. Então é aquela que nós tivermos, né? Como você falou aí agora, né? Só uma que nós vamos colapsar. E é essa que nós vamos ir para o caminho dela. Então, eu nem perceberia, como fala assim, a partir do momento que eu coloco toda a minha energia, toda a minha intenção ali, todas as outras possibilidades elas deixam de existir e foca a energia só em um lugar, foca só em uma coisa, uma situação. Você viu? Exatamente. É aquele negócio. Existem tudo, mas não existe nada. Porque tudo e nada, nesse ponto, eles são a mesma coisa. E a gente vê isso no Kybalion. Os extremos se tocam. E qual que são ali os extremos? O nada e o tudo. Então eles coexistem, eles sobrepõem, que é o princípio da sobreposição, e eles estão lá para a gente ter todas as possibilidades em nenhuma possibilidade. Tudo e nada ao mesmo tempo, né? Tudo e nada ao mesmo tempo. Isso que é chamado de campo quântico, ou princípio do ponto zero. No princípio do ponto zero, né, a flutuação quântica do ponto zero, você tem todas as possibilidades em nenhuma possibilidade. Infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Bruno, gostoso. Você viu que agora o Instagram esses dias está dando uma canjinha pra gente, né? Ah, que Venceu uma, maravilha! venceu uma hora, ele nem derrubou a gente. Nem apareceu a contagem, né? Não, não apareceu, não. Desde semana passada que o Instagram tá assim. Desde semana passada. Mais uma vez, fala de você, Bruno, terapeuta, dos seus cursos, né? Faz uma merchanzinha aí. Quer fazer um mexãozinho no finalzinho? Se vocês quiserem, pode fazer perguntas aí. A Rê Sim, vai gente. anotar
E aí, nesse arcanjinho que o Instagram está dando, a gente vai respondendo. Então, eu sou, como eu falei, eu sou o Bruno Munhoz de Sá, ou simplesmente Munhoz, que é o meu nome que eu estou utilizando agora. Eu sou com uma cromoterapia intuitiva, barra de axis, e sou leitor de runas. E no Toda meu segunda tem, viu, gente? Leitura. Da segunda tem lá no meu canal, aqui é só olhar ler o nomezinho ali em cima. E toda segunda meio-dia eu faço uma leitura do que o universo sugere para trabalhar dentro da gente. E além de ser terapeuta, também sou instrutor de alguns cursos. Então, tenho como instrutor de curso de cromoterapia intuitiva, do qual a inscrição já está aberta, é só ir lá no meu link, lá no meu canal, tem lá escrito lá no link, entra lá. É... Eu já passo o dever de casa. Eu sou também trabalho com metafísica essencial dos chakras, que seria um entendimento que não forma, não é para formar terapeutas, mas é para você pegar esse entendimento e entender qual que é a raiz do adoecimento e como ele manifesta e como desmanifestar. Ou seja, é para você aplicar em você mesmo, expandir para de autodefesa energética e proteção mental. Esse é um curso que eu só dou uma vez por ano e já dei na semana passada. E o curso de benzimento, que infelizmente esse ano, por conta da pandemia, eu não dei. E eu também estou proibido de dar ele online por conta dos meus mentores. Eles me proibiram de dar online. E não foi Olha, só eu, não. Outros benzedores que dão curso de benzimento também estão proibidos pelos seus mentores de dar ele online. É uma questão de segurança que eles pediram para não fazer online, pelo menos por hora. Então eu estou obedecendo. E é isso. legal. É, A Cláudia está perguntando aí qual dever de casa temos que fazer. Serem as melhores pessoas que vocês podem ser, ou seja, ser a melhor versão de vocês mesmos. O melhor, E outro dever de casa além desse, autoobservação. autoobservação. Começa a observar seus pensamentos, suas emoções, começa a perceber a si mesmo, que quando você começa a perceber a si mesmo o que está rodando no seu campo mental, o que está rodando no seu campo emocional, o que está rodando em todo o seu sistema, você começa a fazer uma alteração no seu próprio comportamento e, com isso, sua realidade ela começa a alterar também. Então, eu acho que esse dever de casa está bem facinho de fazer, né? Todo mundo consegue fazer isso sem problema nenhum, começa a se auto-observar, e aí aquilo que eu deixei de dever de casa primeiro, ele acontece naturalmente. E é interessante esse processo de autoobservação, de da gente colocar, né, de sermos a nossa melhor versão. E, ô, gente, e não comparar um com o outro, porque às vezes nós somos criados, né? Ah, fulano é melhor do que você nisso, você é melhor do que fulano nisso, aquilo outro. Esquece. É o olhar para você, né? Perceber em você. Ou se olhar para o outro, não olhar como assim, com aquele olhar assim, nossa, eu tô pior do que o outro, nossa, eu tô melhor do que o outro. Não, o que que é que eu posso aprender com a jornada do outro? O que que é que eu posso, como fala assim, o que que dele eu posso ressoar em mim que me fará bem, né? Trazendo nesse sentido, porque senão a gente começa também uma autocompetição aí. E a pessoa não fica bem, não fica bem. Tem até um ditado indiano que é: não queira o karma do outro, por melhor que seja, em detrimento do seu, por pior que seja. Porque você não sabe
o que o outro tem que fazer para sustentar aquele karma positivo. Então, vamos, vamos dar as mãos, um, dois, três, que errar o passo perde a vez, e vamos fazer esse exercício de autoobservação, que a gente já faz um crescimento enorme em todas as nossas coisas, resolvendo questões de saúde, apenas observando a mesmo. É interessante você colocar esse ditado. Outro dia eu estava vendo aquele filme Jude, Além do Arco-Íris. Eu não sei se você já viu, que conta a história da atriz, cantora, dançarina que fez o Mágico de Oz. Uhum. E na época ela era assim, sucesso absoluto e era vista como a princesinha, né, de Hollywood, aquela coisa. Tinha todo, como fala assim, o glamour em volta dela. E eu acho que ela estava com 47 anos, 46 para 47 mais ou menos, ela dando uma entrevista. Aí o repórter vai, cutuca ela, né? E ela estava vivendo uma depressão e vai como você. Né? Fora o palco, eu tenho minha vida, eu tenho meus problemas, eu como, eu durmo, eu vivo. Quer dizer, é exatamente isso que você viu. Às vezes a gente fica olhando só aquele momento, só aquele instante, observa só um pedacinho da onda e esquece de observar de onde quer que ela vem e para onde quer que ela vai. E o que está ressoando ali em volta dela. E traz muito essa questão mesmo, né? Dentro do que você colocou, essa exposição. Que hoje, às vezes, muitas pessoas viram e falam assim: ah, eu queria viver a vida de tal artista, eu queria viver a vida de fulano e tudo. Só que esquece de olhar o contexto como um todo. O Exatamente. que é que tem por toda essa história, né? Por trás. É, bom, gente, se deixar por minha conta e do Bruno, a gente esquece, fica falando, falando, falando. É muito gostoso, é muito bom estar aqui. É, meu nome é Renata, eu sou Renata Cíntia, sou terapeuta. Estou atendendo tanto online quanto presencial. Trabalho, hoje eu falo que é um caldeirão de bruxa mesmo, onde que, como fala assim, vai depender da hora, do que vem, do que é que o cliente necessita, e nós temos N ferramentas aí para poder ajudar nesse processo. Gratidão por todos que estão aqui com a gente desde o início, que compartilharam, que colocaram. Tiveram alguns que a gente não conseguiu falar oi ao longo da live, a gente viu que entrou, só que aí, como o assunto estava, como se diz assim, colapsando cada vez mais dentro das nossas ondas, não tinha como parar. A live vai ficar disponível aqui no IGVT do Reconnect. Depois eu vou subir para o meu YouTube e o Bruno também sobe para o YouTube dele. Sempre, sempre, sempre. Bruno, mais uma vez, muito obrigada. Grata pela reflexão que você nos trouxe na semana passada sobre a vulnerabilidade, né? De nós sermos e permitirmos ser vulneráveis. Acabou que eu falei, né? Fiz uma live e tudo, falei a respeito e tudo, e que nós possamos trazer isso, né? Dentro de todo esse processo que tem acontecido com a gente em 2020, que a gente possa realmente repensar e olhar com um novo olhar para tudo isso. Porque meio que 2020 veio virar para a gente falar assim: aqui, vocês estão pensando que vocês vão levar a vida desse jeito? Eu vou mostrar para vocês um novo jeito de olhar, um novo jeito de ver. E como diz você, quem de nós que não fizermos o nosso dever de casa e olhar, e principalmente olhar com carinho, olhar com amor, olhar de, como fala assim, de uma nova perspectiva, né, para essa onda, aí ela vai entrar totalmente num colapso que vai ficar em desconstrução. Aí a gente quer manter
o mais estável possível. O mais estável. Exatamente, exatamente. E É. aí, em vez da gente ficar dançando samba com Shiva, né? O Shiva vai arrastar a gente para um lado e para o outro, dar 3 rodopias e jogar a gente na cadeira de novo. E a gente não vai conseguir sair dessa até o bar fechar e a gente ser colocado para fora. E antes Então, ele vai levantar muita poeira. exatamente. Então, meus amores, gratidão profundo pela oportunidade de estar aqui. Gratidão, Renato. Gratidão. Gratidão a todos. Fico extremamente feliz de estarmos aqui trocando essa ideia para cada um de nós poder crescer, entender para mais. Gratidão por toda a sabedoria e entendimento que vocês trouxeram para nós nessa noite. Gratidão, gratidão, gratidão. Quem tiver interesse nos meus cursos, depois pula lá no meu perfil. Tenho lá o linkzinho com a lista dos cursos que já estão abertos. Tá? Se não, me manda um direct, tá ótimo, tá maravilhoso, vamos conversar. Sou geminiano, gosto de conversar. Então, tá tudo maravilhosamente. E Bruno, lembrando que mês que vem estaremos aqui de novo, né? Vamos matutar qual que vai ser o tema, o nosso próximo tema. Nem que a gente Pense. tem que falar sobre qual a correlação dos anjos com a empada de palmito, mas vai ser, e a gente agradece se vocês estejam conosco também nesses novos entendimentos. Brincadeiras à parte, mas a gente vai ter uma nova live e entender novas perspectivas para trazer para cá, tá bom? Com Beijo certeza, no ó. coração. Beijo no coração, grande abraço, gratidão a todos.